Suponha que eu tenha aqui um crucifixo e aqui seja uma repartição pública, né? Seja um órgão público. Será que é constitucional eu ter esse crucifixo num espaço público? Será que eu estou dedicando a minha religião e ofendendo outras? Bom, esse é um tema que está pendente de repercussão geral no Supremo, o tema 1086, e que vai ser decidido, e eu preciso mostrar para vocês essa controvérsia. Olha, vamos lá. Será que o crucifixo em espaços públicos é inconstitucional? Ora, professor, onde é que você consegue enxergar um crucifixo num órgão público? Bom, eu posso mostrar para você que você não precisa imaginar. E fica muito fácil você perceber que dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, aqui mesmo tem um crucifixo, ali no plenário. Mas, professor, eu não entendi. A grande discussão é o quê? A discussão é se é constitucional a gente ter essa expressão de uma fé, de uma religião, dentro de um órgão público. Tá, esse é o tema 1086 de repercussão geral que está a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Esse tema ele foi aceito como repercussão geral. E eu preciso que você entenda os dois lados da moeda e que você comente aqui nesse vídeo o que é que você acha. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor de Direito Tributário e também no Estratégia sobre Direito. Eu sou um grande curioso. Quero que você me diga aqui exatamente o que é que você acha diante desse caso. Se inscreva no canal e me diga, de verdade. Seguinte, a discussão sobre a presença desses símbolos religiosos em espaços públicos, ele ganhou uma nova dimensão quando o Ministério Público Federal ele ajuizou uma ação civil pública contra a União buscando a retirada desses crucifixos e demais símbolos religiosos de prédios públicos federais no estado de São Paulo. O caso teve origem porque houve a representação de uma pessoa que suscitou o Ministério Público Federal falando, olha, tem um crucifixo aqui no TRE de São Paulo. E a grande controvérsia jurídica, ela transcende a mera discussão, portanto, sobre a ornamentação de um espaço público, porque foi admitido o tema 1086 de repercussão geral. Professor, não entendi o cerne. Em outras palavras, o cerne desse debate é você delimitar qual é o alcance desse princípio constitucional da laicidade estatal e também como é que a gente harmoniza isso com outros valores constitucionais protegidos, como, por exemplo, a liberdade religiosa e você preservar o patrimônio cultural. Professor, é muita conversa difícil para um tema que pode ser mais fácil. Pode, mas deixa eu te colocar o cerne da controvérsia, ou melhor, quais são as perguntas que o Supremo Tribunal Federal precisa responder sobre esse assunto. São três perguntas muito simples. A primeira, como é que eu equilibro a preservação de uma tradição cultural, em tese, ter ali um símbolo, um crucifixo, com respeitar a diversidade religiosa e qual é o limite para que eu possa expor esse meu símbolo religioso no espaço público? Porque, ao mesmo tempo que você tem ali a prática de uma fé, seja a religião católica, evangélica, quer que seja, e se tiverem ali um símbolo de orixá, por exemplo, haveria uma ofensa? É uma pergunta. Segundo, como é que eu vou garantir a neutralidade estatal sem também que eu negue uma dimensão cultural de uma religiosidade que existe da grande maioria da população brasileira? Ou seja, tem como a gente assegurar que eu preserve as tradições, mas que eu não discrimine veladamente outras religiões? Isso é uma pergunta a ser respondida. E a terceira, tem como a gente estabelecer critérios objetivos para a gente distinguir o que é uma manifestação cultural legítima que não viole essa laicidade, ou seja, como é que eu interpreto esse princípio da laicidade numa sociedade culturalmente como a nossa, marcada pela religião? É isso que o Supremo Tribunal Federal, em síntese, na minha concepção, precisa responder. E eu acho que quero chamar a sua atenção também para esses debates, que são maravilhosos. Eles transcendem a lógica de um direito que deve prevalecer de maneira absoluta. Ele tem que harmonizar. Os princípios constitucionais precisam se harmonizar nesse caso. Vamos entender o que é que foi o caso concreto. Veja, o caso concreto foi o seguinte: o pedido na primeira instância ele foi julgado improcedente pela Terceira Vara Federal de São Paulo. Ele não concordou com a retirada desses crucifixos do TRE São Paulo. E aí o Ministério Público Federal entrou com recurso para o TRE que manteve essa decisão, gerando esse precedente sobre qual é o limite da interferência estatal em questões religiosas. Tá, professor, mas quais são as teses em confronto do Ministério Público Federal e da AGU que defende a União? Vamos lá. As teses em confronto são o seguinte: o autor da ação, que é o Ministério Público Federal, ele fala, é inconstitucional você ter esses símbolos religiosos nos espaços públicos. Por quê?
o argumento estrutural central do Ministério Público Federal em sua peça é o seguinte: primeiro, houve uma violação ao Estado laico. A argumentação do MPF é interpretar o artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, que diz, olha, é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes uma relação de dependência ou aliança. Então, na visão do Ministério Público, você ter esses símbolos religiosos na repartição pública configura não apenas uma preferência estatal por determinada confissão religiosa, mas uma verdadeira institucionalização de símbolos confessionais no espaço público. Além disso, o próprio Ministério Público Federal ele também argumenta que quando você tem a presença desse símbolo, especialmente em local de destaque, por exemplo, o plenário do Supremo Tribunal Federal, como é o caso que a gente mostrou, isso transmite uma mensagem implícita de oficialidade religiosa, que seria incompatível com essa neutralidade que deve caracterizar o que a gente chama de Estado laico, está previsto na Constituição Federal. Então, essa situação ela seria particularmente grave em espaços que são destinados a prestar um serviço público, onde o cidadão deveria encontrar um ambiente neutro e acolhedor para todas as crenças. Esse é o argumento do Ministério Público Federal. E ele continua. Segunda tese. Olha, você está violando os princípios administrativos. Você está violando o princípio da impessoalidade quando você se identifica com um símbolo de uma religião específica e que, na verdade, a administração pública tem que ser neutra. Você não pode associar indevidamente uma função pública e uma confissão religiosa. Prossegue o Ministério Público Federal. Você está ofendendo também a legalidade, porque a repartição pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita e você não tem que ter nenhum tipo de oficialidade, nenhum símbolo na administração pública. Além disso, isso também defende ao MPF que é uma ofensa à moralidade administrativa. Por quê? Seria uma instituição religiosa ali dentro da esfera pública, ela comprometeria a integridade e a lisura que deve caracterizar a atuação estatal. E, por fim, o último argumento do MPF é que isso ofende as minorias. Então ele fala, olha, se você tem um símbolo religioso majoritário, por exemplo, no espaço público, como por exemplo a fé católica ou a fé evangélica, isso está sobrepujando as pessoas que profiram outra fé, que professem outra fé. Então seria uma particularmente grave para o MPF, porque a nossa sociedade seria multicultural, seria plurirreligiosa, a sociedade brasileira contemporânea na visão do Ministério Público Federal. Logo, o MPF diz, olha, Estado, você tem que garantir como garantidor da diversidade e não como promotor de uma tradição religiosa específica, ainda que ela seja majoritária. Beleza? Show de bola, professor. E o que é que pensa a União, né? Ou seja, que está defendendo o caso, não, isso aí não é inconstitucional, não. A União fala o seguinte, primeiro, nós temos uma dimensão cultural. O argumento central da União baseia-se no conhecimento de que símbolos religiosos, eles são fundamentos da própria formação histórica e cultural brasileira. Não tem como negar o meu passado. Não tem como eu dizer que isso não faz parte da minha tradição cultural. Os símbolos religiosos, especialmente o crucifixo, transcendem a dimensão meramente confessional para se tornar uma expressão de cultura comum, uma herança cultural comum. Eles dizem, olha, ter um símbolo religioso como um crucifixo, por exemplo, não é nada além de você dizer que está proferindo uma fé religiosa, e sim um símbolo que marcadamente é algo que eu confio, que eu acredito em Jesus, e que isso simboliza para mim um crucifixo, por exemplo, algo muito maior. Assim como você tem estátuas, por exemplo, nos prédios públicos. Ou seja, a União invoca o artigo 216 da Constituição Federal, que protege o patrimônio cultural brasileiro, dizendo, olha, a presença desse símbolo em um espaço público é só uma manifestação cultural, que você mesmo, Constituição Federal, protege a manifestação cultural. Ou seja, retirar os símbolos representaria não apenas um empobrecimento cultural, mas negar a própria história brasileira. Além disso, a União Federal diz, olha, a gente tem que interpretar de maneira adequada o que é esse princípio da laicidade. A União desenvolve uma interpretação especial falando que a laicidade estatal ela se diferencia de um Estado laico de um Estado laicista. Enquanto o primeiro, Estado laico, significa, olha, a gente convive de maneira harmoniosa com todas as religiões. O segundo significa, a laicista ou laicidade significa uma postura de ser hostil a qualquer tipo de religião. Então ele fala, a Constituição brasileira, ela optou pelo modelo de laicidade, que não exclui a religião da esfera pública, mas apenas impede o Estado de professar ou de privilegiar uma religião específica. Então, segundo o argumento pela União, a mera presença de símbolos religiosos nessa perspectiva não configuraria uma violação a essa laicidade, desde que não implique um proselitismo ou discriminação. Só entra aqui no plenário do Supremo quem, enfim, rezar um Pai Nosso, quem diga que é católico, quem diga, por exemplo, que é evangélico. E, por fim, mais um fundamento.
o Supremo vai dizer, olha, a União vai dizer, melhor dizendo, que não há prejuízo concreto. O terceiro pilar da argumentação da União significa, ó, simplesmente ter esses símbolos aí não tem nenhum prejuízo para o serviço público, não há nenhuma evidência de discriminação. E isso aqui, consequentemente, não tem nenhuma ideia de querer converter ninguém, de querer menosprezar, de certo modo, a fé de ninguém. Então, por isso, eu argumento que isso aqui não é inconstitucional. E você? O que é que você acha? Eu quero saber. Me diga, o que você achou desse vídeo? Vamos lá. Grande abraço. Cheiro no coração, meus amigos. Fica com Deus. Fica com Deus. Será que eu tô convertendo alguém? Surge a polêmica aqui. Vai, diz aí.